Tributação de ações, tá, pessoal? Então, esse é um tema que costuma cair muito nas provas de certificação. E nesse vídeo aqui a gente vai falar exatamente sobre isso, tributação de ações. Então, vamos esclarecer isso de uma vez por todas para você não errar na sua prova. Fala pessoal, eu sou o Parreira, eu sou um dos professores aqui da Top Invest, junto do Clebão e da Natasha, e eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal da Top, onde toda terça-feira e toda quinta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, tá saindo um vídeo novo falando sobre mercado financeiro, sobre carreira, sobre certificação, sobre conteúdo de prova, né? Enfim, todo esse conteúdo que tem vínculo com o mercado financeiro. Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, e também ativa o sininho para você ser notificado e avisado antes de todo mundo quando sair algum conteúdo novo aqui no canal da Top, beleza? Fala aí pra mim, quando você se depara com esse conteúdo de tributação, não bate uma preocupação e um desespero? Meu Deus do céu, como é que eu vou me lembrar de tanta regra de tributação? Tem de renda fixa, de renda variável, de fundos de investimento, né? E tem 3, 4 tipos de fundos de investimento que mais caem, mas também tem outras regras, né? De tributação que não caem na maior parte das certificações, derivativos, enfim, tem um monte de tributação. E isso a gente tem que confessar que é realmente muito conteúdo, muita regra, muita coisa para lembrar. E é por isso que aqui na Top a gente gosta de facilitar as coisas. E é por isso que a gente criou essa playlist, tá? Que vai falar somente sobre tributação, que é um conteúdo lá da sua prova. Então, nessa aula em específico, nesse vídeo, a gente vai falar sobre tributação de ações, beleza, pessoal? E, inclusive, vale a gente frisar que a tributação de ações é bem diferente da tributação de produtos de renda fixa, que você pode conferir um pouco mais sobre essa tributação e essa diferença nesse link aqui. Bom, pessoal, antes da gente falar especificamente sobre tributação, a gente tem que lembrar que existem 2 tipos de operações que podem ser realizadas quanto à compra e venda de ativos, de ações, no mercado de bolsa de valores, tá? Por quê? Porque existem as operações de day trade, tá? Que terão uma regra de tributação, e a gente vai ter as operações normais, que vão ter outra regra de tributação. Começando pelo day trade, vocês já devem ter ouvido ou visto, né, alguém falando isso na internet, e o day trade é aquela operação que você vai começar ela num dia e você vai terminar ela no mesmo dia. Isso significa que você vai comprar ou vender um ativo, certo? No começo do mercado ou no meio do pregão, e você vai vender ou comprar esse ativo antes do fechamento da bolsa, certo? Então, quanto à tributação de operações de day trade, a gente tem a seguinte regra: 1% fica retido na fonte pela corretora que intermediou a operação, e é o que a gente chama de dedo duro, tá? Que por meio dessa retenção de imposto, a corretora informa lá para a Receita que naquele CPF houve uma operação. Então, se você tiver lucro e não pagar a DARF, né, não pagar o imposto devido por meio da operação que você teve lucro, a Receita Federal não vai atrás da corretora, porque a corretora fez o seu papel e notificou que por meio da retenção de 1% na fonte que você realizou uma operação, certo? E aí, se tiver algum problema, eles vão direto na pessoa, no CPF que realizou a operação. E aí, posteriormente, tá? A gente tem que o imposto de renda total é de 20%, certo? E esse 1% no day trade, que é o dedo duro, certo? Ele vai ficar sobre o valor do lucro que foi obtido, e os 20% total que você vai ter que pagar também é sobre o lucro da operação que você teve, beleza? E com relação a day trade, esta é a regra. Certo, beleza, professor, eu entendi o que é o day trade e a sua tributação, mas o que é uma operação normal? As operações normais, pessoal, dentro desse âmbito do mercado, serão todas aquelas classificadas como não day trade, ou seja, uma operação normal é aquela que eu começo ela em um dia, ou seja, eu compro o ativo para minha carteira e eu vou vender só lá no futuro. Tá? Daí a regra é diferente, né? Como não é day trade, eu não compro e vendo no mesmo dia.
Na operação normal, a regra é a seguinte quanto à tributação. A gente vai ter 0,005% de imposto retido na fonte, que é o dedo duro, uma antecipação que a corretora vai fazer para comunicar para a Receita, tá? Que nesse caso é sobre o valor total da venda que você realizou e não sobre o lucro que você teve, diferente do que acontece no dedo duro do day trade. E com relação ao imposto de renda, a gente vai perceber que ele é menor, porque ele é de 15% a ser pago ao todo, sob, nesse caso, o lucro que você teve. Então, se você comprou em um dia e vendeu 2 semanas depois esse ativo, com lucro, você vai ter 0,005% retido na fonte sobre o valor total da alienação realizada, da venda que foi realizada, e daí, então, você vai ter que fazer o cálculo para encontrar o quanto que foi o lucro, que aí você vai ter que pagar 15%, certo? Sobre esse lucro que você teve, essa valorização que a ação teve nesse período de 2 semanas. Pô, beleza, entendi a regra do day trade, entendi a regra das operações normais. Mas tem uma outra coisa que você tem que lembrar e que pode vir a ser cobrado na sua prova, que é sobre a isenção. Ah, então quer dizer que tem uma isenção para todo tipo de compra e venda de ações que eu realizar no mercado de bolsa? Não, certo? Por quê? Porque essa isenção, de acordo com a regra, ela é dada para quem realiza operações que não são do tipo day trade. Então, se você comprar e vender num dia, independente do valor, você vai ter que pagar lá o imposto, né? 1% na fonte e 20% ao todo de imposto de renda, certo? Só que, para operações normais de venda realizadas dentro de um mesmo mês, existe a isenção onde o investidor pessoa física, ele pode vender o valor de até, no máximo, R$20 mil dentro de um mesmo mês. Se ele fizer essa venda de até R$20 mil dentro de um mesmo mês, ele não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que ele teve, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, se superar o valor de 20 mil em um mês, aí ele vai estar sendo, então, descumprindo, na verdade, né? Ele está descumprindo a regra da isenção e será tributado conforme a regra da operação normal, beleza? Vamos lá fazer então, pessoal, uma questão para ver se a gente fixou bem a regra. Tá? Então, a respeito da tributação em day trade, podemos afirmar que essa questão aqui é a questão de número 17.680 da Top Invest. Então, ele quer saber sobre a tributação de day trade. Vamos lembrar qual que é a regra. Eu tenho 1% retido na fonte sobre o lucro, tá? Que é a antecipação do imposto de renda, que é o dedo duro, que a corretora vai reter para informar para a Receita que no meu CPF teve uma operação, e ao todo eu vou ter que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que eu tive com a operação. Então, nesse caso, a letra A, 15% sobre o valor total da operação? Não. É isento se o valor da alienação for superior a 20 mil? Lembra, day trade não possui a regra da isenção, apenas operações normais. E letra C, 20% sobre o lucro, sendo que 0,005% é retido na fonte. Percebe que ele misturou aqui a regra do day trade, da tributação, que é o 20% ao todo, com das operações normais, que é o 0,005 retido na fonte, tá? Então, tá errada também. Correta aqui pra gente é a letra D, que fala que 20% sobre o lucro, sendo que 1% é retido na fonte a título de antecipação de dedo duro, né? Como a gente já falou, que a corretora vai informar para a Receita que houve uma operação com lucro lá no seu CPF. Bom, pessoal, vocês sabem qual que é a melhor forma de aprender sobre tributação? Seja de ações ou de renda fixa ou sobre qualquer outro tema que você esteja estudando, na verdade, é fazendo questões, é colocando em prática o conteúdo que você acabou de ver. Então, você sabe realmente como utilizar um simulado, questões para estudar? Se você não sabe, seus problemas acabam hoje, porque nesse vídeo que vai estar aqui do lado, você vai aprender de uma vez por todas e entender como tirar o melhor proveito do estudo por meio da prática, por meio dos simulados, tá bem? Então, galera, a gente vai se ver num próximo vídeo, na próxima semana. Desejo a todos um ótimo estudo e não se esquece de aprender aqui de uma vez por todas como estudar por meio dos simulados.